Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas da nossa série Através da Bíblia, aqui analisando o livro de Josué. Estamos no capítulo 9, na sessão agora falando sobre a campanha do Sul. Apesar do erro da nação estabelecer um tratado com Gibeão, ainda assim essa campanha dá um controle a Israel em relação ao sul de Canaã. Então, versículo 3. Os moradores de Gibeão, os gibeonitas, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. A ideia aqui, basicamente, é que esses gibeonitas, o que eles buscaram fazer com relação ao povo de Israel foi uma forma de enganar, certo? Por quê? Exatamente pelo fato de que quando essa coalizão militar foi feita, né? Ela foi feita para exatamente fazer frente a Israel. Gibeão, contudo, se desliga dessa coalizão militar porque eles querem exatamente escapar da destruição. E eles fazem isso por meio do engano e da diplomacia. Como assim, né? Nós temos aqui Gibeão, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera, ou seja, esse povo aqui, eles pensaram, não, nós não vamos nos unir a essa coalizão militar. Por quê? Porque nós vamos perder. Jericó e Ai já são exemplos suficientes para que nós não façamos mais nada, porque nós vamos perder essa guerra. Então, antes da gente morrer, antes da gente ser dizimado aqui por esses israelitas, o que a gente pode fazer? Ora, a gente pode dar um jeito de resolver esse problema que não seja morrendo, né? Então, essa é a ideia que eles fizeram e que eles tiveram. Então, a ideia foi que eles saíram com esses sacos velhos, a ideia como quem vinha de muito longe, né? Porque é o que ele diz aqui no versículo 6. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, e não era longe, eles estavam em Canaã, mas eles se vestiram como quem vinha de muito longe. E ele diz: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas. Olha o que eles estavam dizendo. Eles estavam mentindo, né? Na cara dura, como se diz. Dizendo que eles tinham tomado o pão quente e quando eles chegaram lá estava já bolorento, ou seja, com fungos e tal, né? Era um pão velho. E ele diz, né? E ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. E ei-los aqui já rotos.
e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Você deve lembrar que Deus deixou claro para Josué: Josué, eu vou ser contigo, Josué. Mas o ponto é que os israelitas, neste caso, não tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Fica claro, se eles não pediram conselho ao Senhor, se eles não consideraram a posição de Deus, aquilo que Deus requereria deles nessa condição, é claro que não vai dar certo essa história. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. Então, o ponto é exatamente mostrar que a opção que esses gibeonitas tiveram foi de mentir. Eles, aliás, não é que eles só tiveram essa opção, mas que eles tomaram essa decisão, assumiram essa opção de pecar contra Deus, de pecar contra o povo de Israel, de mentir em relação ao povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam vendo que não tinha, que se não fosse assim eles iam morrer, se não fosse assim eles seriam derrotados. Então eles fazem aliança exatamente como alguém que vem de longe, porque se eles dissessem que vinham de perto, eles iam imaginar: como é que a gente vai fazer uma aliança com um povo que vai ser nosso inimigo? Então fica muito claro que o que se espera aqui do povo de Israel é que no mínimo eles tivessem tomado de fato uma posição daquilo que Deus queria, porque eles foram de fato enganados. E foi, como diz aí, um estratagema, né? Foi uma coisa muito bem bolada. Deixaram envelhecer os pães, né? E eles chegaram com as roupas velhas e os odres de vinho velhos também. Tudo para mostrar que eles vinham realmente de muito longe. Ou seja, o povo de Israel caiu na mentira deles. Mas não precisava ter caído. Era só ter consultado ao Senhor. E o que foi que Josué fez? Ele concedeu a paz. Foi feito um juramento para eles. Eles conseguiram aquilo que eles queriam. E o que era o que eles queriam? Proteção. Eles queriam uma aliança para que eles ganhassem proteção. Ganharam essa proteção? Sim, ganharam. E agora o que fazer diante disso? O que fazer diante dessa proteção? O que fazer diante dessa situação? Bom, já está prometido. Se está prometido, está prometido. Daqui a pouco eles vão descobrir exatamente o que aconteceu. E foi o que aconteceu, versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos. A mentira tem perna curta, como se diz. Então eles ouviram seus vizinhos, que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor. Está jurado. Eles foram até a cidade, mas eles não puderam fazer nada. Por quê? Porque já foi jurado. Eles tinham jurado a proteção a esse povo, que não uma aliança com relação a esse povo. Então, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso nós não podemos tocar. Eu fico imaginando, eles deviam querer matar esses indivíduos que mentiram para eles. Mas se eles prometeram, juraram diante de Deus, o que eles iam fazer? Eles vão quebrar um voto, uma aliança que eles fizeram diante de Deus de não matar esse povo? Mesmo eles sendo mentirosos, mesmo sendo eles pessoas que enganaram, ainda assim. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já fizemos.
Então, a vida deles, a vida desses indivíduos, desses mentirosos, desse povo que realmente plantou todo um plano, né? Fez todo um plano ali para que o povo de Israel caísse na mentira. Ok, não tem mais o que fazer. Eles caíram. Tá? Tem que deixar esse povo viver. Não tem muito o que fazer. Vamos conservar a vida deles. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para a toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vivieis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou a teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e que destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, como você pode ver, a ideia o que eles tiveram como ideia foi: nós vamos morrer. Então vamos tentar conseguir alguma chance com esses israelitas para ver se nós somos livrados. Mas claro que eles fizeram isso enganando. A resposta de Josué, né, foi exatamente: eles não buscaram a sabedoria de Deus para o que fazer e acabaram sendo enganados. O que mostra pra gente que, sim, aí claro, exatamente como eles não puderam fazer nada, mas há uma certa punição para eles, que é que eles haveriam de viver como escravos, foram feitos escravos ali naquela terra. Uma espécie como uma espécie de opção menos ruim à prisão ou até à morte, né, por traição. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é dizer o seguinte: olha, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo em que muitas pessoas querem nos enganar, nós vivemos num mundo em que muitas pessoas querem de fato o pior de nós, muita gente quer o nosso mal mesmo. O que a gente pode fazer diante disso? A gente pode se proteger do mal. Mas como é que eu posso me proteger do mal? De algumas formas. Uma delas é você orando a Deus, clamando a graça dele, exatamente para que ele venha a nos proteger das estratagemas, né, como vimos aí, para que Deus nos proteja do pecado, para que Deus nos proteja do engano, de muitas pessoas que querem nos enganar, que Deus nos proteja de sermos muito ingênuos, que sejamos como pessoas que não entendem bem o que estão fazendo. Aqui eles poderiam ter sido livrados desse engano. Eles poderiam ter clamado a Deus. Mas assim eles não fizeram. E, infelizmente, diante disso, o que aconteceu foi que eles não reconheceram o poder de Deus naquele momento, foram enganados, reagiram diante disso. Mas o argumento de Josué, que era algo que eu gostaria já de falar aqui nesse momento, é exatamente isso. Quando a gente lê um texto da Bíblia, um livro especificamente como esse, a gente está em busca do argumento, certo? Do argumento do autor. O que o autor quer trazer e como ele quer trazer o que ele quer trazer para a gente, o que ele está dizendo. Então você consegue ver reiteradamente, você consegue ver um padrão. Qual é o padrão que nós temos aqui? O padrão de Josué é:
Está escrito lá, Josué 1, 8 e 9. Eu vou ser contigo, não temas nem te assombres, mas também não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se você fizer isso, você será bem-aventurado. Exatamente isso que acontece no texto de Josué. Todas as vezes que o povo de Israel confia em Deus, obedece a Deus exatamente do jeito que Deus tinha requerido deles, o que acontece? A vitória. Acontece o fato de que eles conseguem lutar contra os inimigos, vencer os inimigos e tudo isso. Mas, quando eles não consultam a Deus, quando eles não buscam a Deus naquilo que deveriam fazer, o que acontece? Eles são derrotados, são humilhados, são enganados. Então, na verdade, não é que o crente não possa passar por situações assim. Aqui a gente está falando de toda a nação de Israel. Mas o ponto é, se nós andarmos perto do Senhor, não é que nós nunca poderemos passar pelo mal, mas pelo menos nós buscamos proteção, pelo menos nós buscamos sabedoria. Quantas e quantas vezes, eu mesmo posso lembrar de vezes que eu posso realmente considerar, se eu tivesse orado mais, muito provavelmente eu teria tomado uma decisão diferente do que aquela que me prejudicou. E você, será que você não poderia dizer a mesma coisa? Será que você não poderia dizer, rapaz, se eu tivesse orado mais por aquilo que eu decidi, que me trouxe tanto problema, se eu tivesse orado mais um pouco, eu imagino que, sabe, eu imagino que eu teria conseguido. Eu imagino que eu não teria sido enganado, que eu não teria passado por uma situação tão difícil. Seria bem possível, é bem possível que você pense assim. E aqui está a prova. Se o povo de Israel tivesse buscado, não teria sido enganado. Vamos aqui para agora o texto de Josué no capítulo 10. Já que no capítulo 10, o que nós temos é a coalizão, lá a reunião daqueles povos que vieram para uma investida contra os gibeonitas, né? Então temos aqui, tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai a seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, ou seja, parece que tinha uma central de notícias ali, né? As notícias corriam rápido. Temeu muito porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então aqui você nota que de fato o que acontece é uma busca, né, como essa coalizão agora tenta vingar-se de Israel atacando a Gibeão, e a ideia é atrair Josué para a batalha aberta, porque eles querem exatamente que Josué chegue, certo? Para vencerem ali o povo de Israel, né? Como a gente vê aqui, como ele diz aqui, né? Enviou mensageiro aonde subi a mim e procurai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então a ideia era de fato chamar a atenção de Josué, chamar a atenção de Israel. Quando a gente chega no versículo 6, nós temos o seguinte: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós.
Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Quando Deus fala isso, é como se você... Eu fico impressionado, certo? Eu fico impressionado. Parece que é repetitivo, e não é... Aliás, não parece, é repetitivo. Deus diz: eu te entreguei nas tuas mãos. Só que o povo ainda vai. Mas Deus está dizendo: está entregue. Mas o povo vai. Lembra que eu falei sobre responsabilidade humana e a soberania divina? Deus disse: eu te entreguei, está aqui a soberania de Deus. Mas eles ainda têm que ir, que é a responsabilidade humana. Vão. Nenhum deles te poderá resistir. Deus está dizendo para Josué, mas Deus não está entregando o povo já dizimado. Eles têm que ir lá, mas eles vão vencer, mas eles precisam ir. Isso para mim é fantástico. Josué, como a gente tem aí, né? Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. Foi o próprio Senhor que os feriu, né? E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada pelos filhos de Israel. Você consegue notar aí? Para mim, isso é de fato incrível, certo? É incrível por quê? Porque a gente vê Deus agindo. Deus confundiu esses homens, Deus jogou pedras sobre esses homens e a maior parte deles morreu. Exatamente a partir daquilo que foi a ação direta de Deus. Mas os filhos de Israel estavam lá guerreando. Você consegue perceber? Aí as pessoas ficam discutindo e pensando: mas até onde vai a minha responsabilidade? Mas até onde vai a soberania de Deus? Meu amigo, pare de se preocupar com isso. E vai e faça o que você tem que fazer. Por que que eu tenho que parar de me preocupar com isso de uma forma tão assim intensa? Porque Deus quer que você obedeça. Deus quer que você faça o que deve ser feito. Deus já te entrega esses inimigos na mão de Israel. O que mais eles tinham que fazer? Eles tinham que ir lá e ir para a guerra do mesmo jeito. E Deus não só entregou, como ele jogou pedras sobre esse povo. Está aqui pedras, eles vão morrer com essas pedras. Está aqui, eles estão derrotados, mas vocês também vão lutar lá. Eu vou até matar mais gente do que vocês, mas vocês têm que ir lá e fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. Não é porque Deus é soberano, não é porque Deus é grandioso que eu não preciso fazer nada. É exatamente o contrário. Exatamente porque Deus é grandioso que quando eu vou fazer a minha parte, eu faço mais tranquilo, eu faço mais sem tanto peso sobre mim. Por quê? Porque eu confio no Deus soberano. Isso é uma clareza que nós precisamos para a nossa vida. De confiar mais em Deus e de pensar menos nessas discussões inócuas em relação mas o que é minha vontade? Mas o que é a vontade de Deus? Será que é isso? Será que é aquilo? Se você faz no temor do Senhor, você serve um Deus poderoso. Então faça o que precisa ser feito e não fique preocupado com qual é a vontade de Deus específica para a minha vida. Eu não sei exatamente, eu preciso ter uma confirmação aqui, eu preciso ter uma confirmação ali. Vá lá e faça. Busque o temor do Senhor e faça o que precisa ser feito. Essa guerra é uma guerra que precisa ser travada, que Deus está no controle, mas que ainda assim não é aquilo que mais preocupa Deus. Na verdade, Deus destrói esse povo aqui, mas o povo está lá lutando. Os que foram derrotados pela mão dos israelitas foram menos do que as
pedras, mas ainda assim eles estavam lá guerreando. Então isso nos ensina muito, deveria nos fazer considerar realmente sobre a responsabilidade que nós temos de fazer o que Deus espera de nós. Paramos por aqui, na próxima aula a gente continua. Que Deus nos abençoe. Valeu!